vocês? Como é que tá do lado daí? Eu sou a Madu Magalhães e hoje vamos fazer o quê? Uma etapa que eu estou muito ansiosa pra fazer, esses quadros. Vou mostrar todo o processo, como que eu fiz essas telas. Cara, foi a primeira vez que eu pintei em toda a minha vida. Já pintei muita parede, já pintei muitas coisas, mas nunca tinha pintado quadros. Então eu tô muito feliz de compartilhar esse processo com vocês. E essa é a 8ª etapa, eu acho, da sala aqui. Então, se você é novo, já tivemos mesa lateral com esses enfeites que foram feitos com garrafa de vinho e de cerveja. Também já teve puff de corda, mesa de centro, almofadas, que mais? Enfim, já foi tanta coisa que eu já nem sei mais. Ah, pintei as prateleiras também. A parede, esta parede verde também tem vídeo. Então, se tu é novo, se tu não acompanhou este processo, tem vários vídeos aqui no card. Também vou deixar links na descrição de todas as etapas da decoração dessa sala, passinho por passinho. E se você é antigo aqui e tá acompanhando toda essa saga, tu não aguenta mais me ouvir fazer essa retrospectiva do que a gente já fez. Mas enfim, vamos incluir os novos. Então, eu sempre gosto de fazer essa retrospectiva pra vocês não perderem nenhum dos passos, nenhuma das dicas e poderem aproveitar do lado daí. Bom, sobre o vídeo de hoje, eu queria falar um pouquinho antes da gente começar o tutorial, que é isso, assim, eu nunca tinha feito telas na minha vida e eu achei que foi um processo muito gostoso e queria dizer pra vocês, principalmente nesse momento de quarentena, sabe? Se vocês forem fazer telas, levem isso como um processo terapêutico, sabe? Assim, foi um processo muito gostoso. Eu tive que observar muito os meus pensamentos, porque como era uma coisa que eu nunca tinha feito, vinham vários pensamentos, tipo, mano, isso vai ficar muito ruim, vocês não vão dar conta, não vai ficar bom, ai meu Deus, vai ficar uma bosta, eu não sei como fazer. Tipo, sei lá, eu passei por vários pensamentos, sabe? E eu achei legal compartilhar isso com vocês, porque às vezes eu acho que vocês me veem fazendo várias coisas e vocês acham que não passa esse tipo de coisa na minha mente, sabe? Só que eu acho que em todos os processos, em todos os DIYs que eu vou fazer, sempre tem uma hora, pelo menos em algum momento, que começa a passar pensamentos na minha cabeça de tipo, mano, não vai dar, vai ficar ruim, ai meu Deus, não vou dar conta. Enfim, e eu resolvi compartilhar isso porque eu tenho lido muito as DMs de vocês no meu Instagram e muita gente falando isso, tipo assim, ai, nossa, que lindo que você fez, mas se eu fosse fazer ia ficar uma bosta. Enfim, comentando sobre esses pensamentos. E aí eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso, brother. Isso passa na minha cabeça também, tá ligado? Tipo, é uma escolha, sabe? Tipo, eu falo assim, foda-se, eu vou fazer mesmo assim. Foda-se você, pensamento. Enfim, então eu queria que vocês, quem for se aventurar e fazer, encarasse esse processo como uma coisa terapêutica, um processo de experimentação, brother. E aí, se tu não quiser ir direto pras telas, uma dica também é você fazer em cartolina. Tipo, cola umas cartolinas lá na parede, assim, com um pedacinho de fita crepe. Experimenta, leva isso como um processo seu com você mesmo, sabe? Enfim, é isso. Catei umas referências, me inspirei e fiz quadros. Vamos ver como é que foi esse processo. Espero que vocês aproveitem. Bom, então é o seguinte, o primeiro passo que a gente fez por aqui foi estudar como que ficariam essas telas na parede. Então a gente foi marcando ali a posição e prendemos com ganchinhos autocolantes cada uma das telas. Esses ganchinhos são aqueles que eu mostrei em um vídeo recente da 3M, sabe? Cara, isso é uma puta mão na roda. Mas, claro, se você não tiver, vai de prego, martelo, furadeira, o que você quiser. O importante é só você posicionar mesmo as telas do jeito que você vai querer usar elas na parede para você poder visualizar. Eu resolvi prender elas antes, assim, de começar a pintar, pra poder desenhar e pintar considerando a posição entre elas, sabe? Já pensar como que vai ficar a composição inteira. Mas claro, se você não quiser, você pode pintar num cavalete aí, enfim, parças, fique à vontade. Eu só tô compartilhando com vocês aí como que foi o meu processo. Já posicionei também a tela lá da escada, né, pra dar uma olhada e pensar o que eu ia fazer com ela. E bom, aí eu peguei um artista como referência. Isso é muito importante, você pegar umas referências. Eu usei esse aqui, ó. Aqui tá o arroba dele, que é Restyle Art. Eu me inspirei nele porque eu gosto muito, acho que tinha tudo a ver com o que eu queria fazer aqui. E aí, claro, dei uma arrastada no sofá ali, né, pra liberar essa área, pra poder pintar. E fui, literalmente, pegando coisas aleatórias pela casa pra me ajudar a criar formas. E então eu usei um prato, por exemplo, pra marcar um círculo. E depois comecei, literalmente, a rabiscar, criando formas, gente, experimentando mesmo, de uma forma muito livre. Fui me soltando, foi um desafio pra mim. Usei aí o pires pra marcar círculos menores e um livro pra marcar as retas embaixo. Usei o livro tipo de régua nessa parte. E também
achei esse retalho de madeira que sobrou lá do painel de madeira que eu fiz na sala. Achei que ele tinha um formato legal, então usei ele também. E aí, caras, eu fui literalmente inventando, sem me preocupar muito, sabe? Tentando manter minha cabeça mais livre possível. Usei o formato da tesoura também, apontando ela pra cima e pra baixo pra criar 2 traços. É uma experimentação mesmo. O importante é só você ir traçando o mais fraquinho possível pra você poder apagar se você não gostar. Então, quanto mais levinho, melhor. Rabisquei um pouquinho, vou testar pintar, que aí vocês vão conseguir ver melhor, que agora tá difícil, né? Bom, e aí saí catando todo tipo de tinta que tinha aqui em casa. Eu achei essas latas de tinta de parede, que estavam pela metade por aqui, que formavam uma paleta legal aí pro estilo da minha sala, porque no fim é tudo tinta acrílica, sabe? Então misturei tinta de parede com tinta de potinho menor e fui criando com o que eu achei por aqui. Então também criem com o que vocês tiverem por aí. Vocês vão ver que foi um processo muito doido. Catei alguns pincéis de tamanhos diferentes, que eram os que eu tinha, não tem nenhuma especificação sobre eles, só uns mais largos, uns mais finos, e enfim, fui testando. E parti pra pintura, sem pensar muito, só me joguei mesmo. E nessa hora, eu tava por dentro bem receosa, pensando, mano, será que vai dar certo isso? Será que vai ficar uma bosta? Mas enfim, eu fui tirando esses pensamentos da cabeça e me permitindo a experimentação mesmo, e deixando todo o medo de lado, sabe? Comecei aplicando cinza nessa forma maior, porque como ela era uma maior forma do quadro, eu achei que uma cor bem clarinha pra ela ia deixar a coisa mais suave, sabe? Pra começar. Não sabia muito bem por onde começar, então comecei por esse cinza aí na forma maior. E também porque se eu quisesse mudar pra outra cor, tendo uma cor clara como base, ia ser mais fácil. Então fui pintando todo o preenchimento da forma com um pincel mais grosso e aí nas bordinhas eu resolvi usar um pincel menorzinho para ter mais precisão. Enfim, é isso. A segunda cor que eu resolvi usar foi o mostarda. Então misturei ele com um pouquinho de branco pra tentar chegar na cor mais parecida com o meu sofá. Depois mudei de novo, vocês vão ver. E fui pintando ali a forma de baixo, bem aos poucos, respeitando os limites dos traços que eu desenhei por cima, tá ligado? Com a tesoura lá, porque eles vão ser de outra cor, então fui contornando eles. Feito isso, eu senti que eu queria um rosa, que não era bem aquele rosa que tinha na lata de tinta de parede que eu mostrei no início, sabe? Então eu resolvi criar um rosa aqui, um rosinha claro meio queimado, misturando algumas tintas. Então peguei um pouco dessa tinta rosa acrílica que eu tinha, coloquei um pouquinho de marrom claro pra ver no que dava e achei que ficou um tom bem legal. Então é isso, vocês podem ir experimentando, gente, com as cores também. Mistura um pouquinho, umas gotinhas de um tom, de outro, vê no que dá, até chegar no tom que você quiser. E nessa hora eu catei o lápis de novo e fiz uma forma aí que eu achei que tava precisando de uma forma grande nesse canto, então eu fiz com o lápis solto aí mesmo na mão, uma forma meio solta. E pintei ela toda desse rosinha queimado, que eu achei que ficou aconchegante, sei lá, não sei explicar, mas eu gostei muito desse tom aí, do rosa misturado com marrom. E aí depois eu fiquei com vontade de criar um tom meio ocre, que é parecido com uma das almofadas que eu tenho aqui no sofá. Então eu catei um vinho e misturei com um pouco de mostarda e marrom. Não sabia muito onde isso ia dar, mas deu essa cor aí que eu achei que ficou super linda, bem da cor que eu tava na cabeça, sabe? E usei ela pra pintar aquela primeira bola, sabe? Que eu desenhei com prato. Então fui pintando ela ali aos poucos. E outra dica legal é que eu fui sempre virando o quadro. Isso é muito importante pra ficar mais fácil com o movimento da sua mão, sabe? Então vai virando o quadro conforme você sentir que precisa e isso ajuda muito mesmo. Pintei os traços de marrom escuro, aqueles que eu desenhei lá com a tesoura, lembra? E também as meias luas aí em azul marinho. Aí depois, olhando bem assim, eu achei que essas meias luas, elas não estavam muito legais. Estavam meio aleatórias. Então eu simplesmente saí pintando aí pra virar uma forma maior, meio disforme, sei lá. E enfim, gente, eu gostei bastante aí desse resultado que ficou. Depois, eu achei também que esses traços marrons, eles podiam ser maiores, sabe? Podiam ser mais imponentes. Então eu aumentei eles e também deixei as pontas retinhas, assim, mais quadradinhas, tá ligado? E aí, olhando bem, eu também resolvi escurecer um pouco esse mostarda, porque eu achei que ele tava muito amarelão. Então misturei umas gotinhas de marrom naquele mostarda que eu tinha feito e repintei por cima. No
no fim, eu virei ele na vertical. E, cara, olha isso, eu achei que ficou muito mais interessante na vertical do que na horizontal. Vai entender. Bom, deixei secar um pouco aí por algumas horas e depois passei uma segunda camada em todas as cores. E aí, como eu falei pra vocês, eu acabei achando esse primeiro quadro mais bonito na vertical do que na horizontal. Então, eu troquei ele com o segundo. Trouxe o segundo pra horizontal e deixei esse primeiro ali na vertical, no lugar do segundo. Enfim, e me dei o tempo de ficar olhando um pouco. Fiquei olhando com calma pra ver o que eu sentia de fazer nesse segundo quadro. Olhei mesmo, fiquei só observando. Bom, aí eu catei o lápis e a borracha de novo, e a coragem. Senti assim de começar a criar algo que começasse meio em diagonal ali. Era a única coisa que tinha na minha cabeça. Uma forma que fizesse esse movimento aí que eu tô mostrando. E, gente, saí desenhando na cara e na coragem. Respira e vai, não trava. Eu comecei a sentir medo de novo. Fiquei bem ansiosa ali. Achei que, puta, será que isso vai ficar uma bosta? O primeiro ficou tão bom, agora como é que eu começo esse segundo? Começou a passar todos esses pensamentos na minha cabeça. Mas eu fui mesmo assim. Comecei a desenhar, apagar, desenhar, consertar. Fui bem aos poucos, de levinho, pra não marcar demais o quadro. E primeiro eu deixei essas duas pontas aí pra cima, nessa forma maior. Depois eu vou mudar, vocês vão ver. E usei aquela mesma peça de madeira nesse canto de cima. E isso é legal também, viu? Vocês terem em mente. Repetir algumas formas em posições diferentes nos quadros, pra dar uma unidade a todos eles, sabe? Então, algo que se repita, além das cores. Isso é muito legal. Quer aproveitar e dar uma olhada, mana? Olha isso aqui. Eu achei que ficou um jogador de voleibol. Você pode mudar talvez a forma. Que a primeira coisa que eu vi foi aqui dois braços, uma cara e uma bola. Bom, aí eu apaguei uma das pontas aí dessa forma. E aí eu falei, não, pera, vamos mudar isso. E criei um traço mais arredondado ali pra baixo. E também achei que ficou bem legal. Então obrigada, Gus, por esse comentário. E, enfim, gente, eu fui inventando com toda a calma do mundo. E olhando sempre de longe pra ver como é que tava ficando. E é isso. Aí, pausa tudo. Preciso comentar com vocês uma dica muito importante, presta atenção. Toda vez que você der uma parada, uma pausa aí na sua pintura de telas, é muito importante você cobrir as tintas com plástico, tá vendo? Seja por algumas horas ou seja de um dia pro outro, sempre cobre com plástico para elas não secarem. E também sempre dou uma lavadinha nos pincéis. E bom, saí pintando esse segundo quadro com as mesmas cores do primeiro, então mantive sempre a mesma combinação de cores, só alternando ali o que vai na direita, o que vai na esquerda, enfim. Comecei com o ocre na bola, pra também ser um elemento que se repete no primeiro e no segundo quadro, sabe? Então a bola também ficou ocre e depois o cinza nessa forma maior. Enfim, fui brincando ali com as cores, sempre olhando pros dois quadros juntos, pensando na combinação, nunca vendo ele como um elemento separado, sabe? But I'm just fine, I'm gonna shine, I'm alright, I'm celebrating. E aí, nessa forma embaixo que cruzava com o amarelo, eu resolvi pintar de cinza. Mas na hora me veio a ideia de deixar a interseção entre elas vazada, como se elas estivessem se anulando, sabe? Não sei, acho que foi essa ideia que veio na hora e eu achei que ficou bem legal, assim. Então respeitei e deixei aí esse vazado no meio. E mano, já tava ficando muito legal, eu tava curtindo muito esse processo. Sério, olha isso, nem acredito, caras. Bom, e aí no dia seguinte, com também muita calma e paciência de novo, eu dei mais uma camada de tinta em todas as formas desse segundo quadro. Ah, e olha só, uma dica salvadora de vidas. Se você errar um pouquinho assim, rolar um pouco de tinta onde não era pra rolar, seja um pouquinho, seja um pocão, não tem problema, porque você pode pegar um cotonete úmido ou a pontinha de um pano úmido e assim delicadamente ir retirando, sempre claro com a tinta bem molhada, senão pode deixar secar. Então dei aí uma segunda camada em todas essas formas com suas respectivas cores.
E depois foi hora de começar a pensar nessas duas telas menores. O que fazer com elas? E aí, ó, de novo, todas as minhas tintas fechadinhas, com plástico por cima. Sempre faço isso em todas as pausas. E, gente, de novo comecei a rabiscar. Sempre olhando para todas as telas juntas, nunca pensando elas em separado. E risca, apaga, experimenta, enfim. E trouxe a minha mesinha de tintas para perto de novo e comecei a pintar esse quadro de cima. E depois pintei um pouco o quadro de baixo também, depois voltei pro quadro de cima. Tentei mudar um pouco a forma dele, porque não tava gostando muito, engordei um pouco a parte de baixo dessa forma, e enfim, mexi pra lá, pra cá, inverti os dois quadros pra testar, e no fim, eu não gostei mesmo dessa forma do quadro de cima. Aí tirei ela, peguei uma nova tela, e chamei o Gus também pra dar um help e ver o que tinha na cabeça dele. Migo, o que vem na sua cabeça? Rabisca aí, vai! E aí ele rabiscou um pouco ali, a gente foi conversando, experimentando e acabamos chegando em uma outra forma aí, bem legal, olha só. Gostei bastante desse rabisco que fizemos. E é isso, bora terminar de pintar tudo isso aí. Mais uma dose de coragem pra ordenar as coisas e me permitir a experimentação, porque eu não sabia que cor botar em onde, em cada forma. Mas fui me acalmando e continuando aí até terminar todo esse painel. E terminei de pintar também aquele traço que eu tinha marcado mais no início, sabe? Só que eu tinha ficado um pouco em dúvida se ia pintar ele ou não, porque eu não sabia se ia ficar legal, se precisava. Então deixei ele pro final. E aí nessa hora estou pintando ele de marrom. E depois ainda tomei uma decisão final de mudar essa bolinha e essa ameba rosa pra mostarda, porque eu achei que ia ficar mais leve por conta do meu sofá ser mostarda, então eu queria que o mostarda predominasse. Então eu pintei ali por cima e isso também é bem legal. Sempre dá pra você pintar por cima se você quiser experimentar um outro tom. É só você esperar secar bem para as cores não se misturarem e aí tacar a tinta nova aí que você quer. E é isso. Bom, aí só faltava eu ver o que eu ia fazer naquela tela da escada, né? Então eu fiquei um tempinho ali olhando pra ela, olhando pra esse cantinho e senti que eu precisava, fazer algo bem leve, sabe? Que não pesasse no ambiente. Até porque as outras telas ali do outro lado já estavam bem coloridas, então senti mesmo que precisava ser algo bem suave, tá ligado? Bem leve. Então peguei aí a tela de novo e coloquei ela lá na parede, só pra ficar mais fácil pra mim mesmo, porque eu curti muito pintar ela direto assim na parede, não sei vocês. E aí eu catei a maior coisa redonda que eu encontrei por aqui, que no caso é a tampa do lixão mesmo, entendeu? Do lixo seco da cozinha. Foi a maior coisa redonda que eu encontrei por aqui, gentas, então relevem, mas ela tá limpinha, então usei ela como molde pra marcar uma meia lua aí no quadro, sei lá, só usei esse molde aí e aí nisso que deu. E depois eu catei um esquadro e fiz duas linhas laterais. Só isso mesmo, sem muito detalhe nessa tela. E aí, num primeiro momento, eu resolvi pintar essa parte de baixo toda de cinza, do cinza clarinho que eu usei lá nas outras telas. Então pintei toda essa parte de baixo. Detalhe, várias vezes eu precisei dar umas limpadinhas aí com pano úmido, tá vendo? Porque eu errei. Então, tá tudo certo se você errar também, sabe? Limpa rapidinho com pano úmido que costuma sair bem. Bom, depois eu peguei aquele mostarda e misturei um pouco de branco pra dar uma clareada nele, uma suavizada. Então, botei bastante branco mesmo. E pintei toda a parte de cima com esse tom bem clarinho. E aí, bacana, que a câmera ficou meio sem foco, não dá pra ver nada, porém dá pra entender. Então, tá ótimo. E aí depois, quando eu fui lá e coloquei ele lá no lugar na escada, eu achei mesmo que o cinza tava um pouco pesado no ambiente ainda. Então eu resolvi tacar um branco por cima e adorei essa escolha. Deixei toda essa parte de baixo branca e achei que ficou super leve, super gostoso. Então é isso. E uma dica importante durante todo o processo, que não sei se eu falei até agora, é você deixar secar todas as partes que você precisar apoiar a mão, tá ligado? Tipo aí, eu tô apoiando no quadro pra fazer a margem do círculo certinha, saca? Então o ideal é você esperar essa parte que você vai encostar a mão secar, né? Porque senão você pode cagar tudo. Então vai esperando secar e fazendo os cantinhos, é um processo lento, mas muito gostoso. Outro detalhe também é que nessa tela eu pintei também a lateral, tá vendo? Então eu fui com a tinta ali cobrindo toda a lateral da parte branca e da parte mostarda pra ficar toda a borda completa. Isso é uma coisa um pouco diferente também e é bem legal. E é isso, gente. Terminamos!
sala andou bastante. Caraca! Eu tô bem feliz com o resultado que ela, com a forma, né, que ela tá tomando. Esse nosso lado, então, está pronto. Acho que tá pronto. E agora vamos para o outro lado, né? Tipo, nos próximos vídeos. Não vou mostrar pra vocês. Mentira, vou mostrar pra vocês. Este lado está assim, ó. Tipo, um pequeno pandemônio que vocês estão vendo aí. Mas tem um ateliê de costura. Tá essa pequena confusão, entendeu? Então só esse lado aqui que tá bonito ainda. Mas eu pretendo transformar em um home office esse lado. Então acompanhe aí os próximos vídeos se você quer ideia para home office também. Então vamos começar este outro lado, de passinho em passinho, a gente vai. E se você gostou dessas dicas, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar esse like aqui embaixo, entendeu? Clica no gostosinho, pega o link dele e manda nos grupos de WhatsApp, manda pras pessoas, incentiva todo mundo a se experimentar também. Acho que é isso, né? Foi um processo muito gostoso, uma experimentação minha comigo mesma, um tempo muito bacana. Comenta aqui embaixo o que tu achou, o que tu quer me dizer. E me segue no Instagram, @MatuMagalhães, pra você poder me mandar DMs e coisas que você quer também. Tô sempre perguntando pra vocês nos stories o que vocês querem de dica. E é nóis! Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Tchau!